Olá, boa noite. Está começando mais um programa Mais Saúde ao vivo pela TV Campos de Minas. Nosso convidado de hoje é o Leandro Rocha. Ele é fonoaudiólogo e vai tirar um pouquinho as nossas dúvidas nessa área. Boa noite, Leandro. Boa noite, Shaira. Mais uma vez, seja bem-vindo e obrigado por sua participação. Obrigado pelo convite. Obrigada a gente, né, por você estar aqui. Com certeza vai tirar muitas dúvidas dos nossos telespectadores. Leandro, hoje é comemorado o Dia Mundial Sem o Tabaco. Sim. A gente sabe que o tabaco causa várias doenças. Mas e para a nossa voz? O que pode ser prejudicial? Com relação à voz, Shaira, o tabaco, o cigarro em si, é de fato muito nocivo, ou seja, prejudicial. Por quê? Porque ele atinge diretamente a mucosa que reveste a prega vocal. Então a gente sabe que são duas cordas de cordas vocais, duas, né, vamos falar o termo popular, duas cordas vocais, e o revestimento de mucosa. A fumaça e a nicotina e o alcatrão, que são substâncias tóxicas do cigarro, atingem diretamente essa mucosa, deixando essa mucosa, que é, né, esse molhadinho da boca, mais ressecado, e causando uma secreção mais firme na garganta. O que vem logo depois desse ressecamento, o pigarro, né? E o pigarro é um comportamento nocivo à prega vocal. Então, se a gente pensar bem, o cigarro com as substâncias tóxicas causando um ressecamento e o ressecamento causando um enrijecimento da mucosa que fica preso na prega vocal. Então, como mecanismo de defesa, a gente tende a pigarrear. É pigarro, é tosse, são as infecções e são as inflamações que são advindas do cigarro, do tabaco. Sem contar tantos outros problemas, né, Leandro? Sim, tantos outros problemas, inclusive um maior problema, né, eu acho que é o maior deles, que o cigarro é o causador do câncer de laringe. Isso campanhas mundiais dizendo sobre isso, falando sobre essa importância de se prevenir contra o câncer de laringe. E o câncer de laringe, quando a gente fala da voz, a gente não pode deixar de falar do câncer de laringe, né, que é uma das infecções mais trágicas que a gente tem. Outras que eu falei com relação à questão do tabagismo, o edema de Reich, por exemplo. É um inchaço, um acúmulo de líquido na prega vocal. Isso é acometido muitas vezes pelas mulheres, né, nas mulheres especificamente, em função de ter menos uma substância que é o ácido hialurônico, uma molécula de água. Então as mulheres e as crianças tendem a ter menos quantidade de água. Então menos quantidade de água, você faz com que, usando esse cigarro, o cigarro faz com que inche a prega vocal e a voz da mulher fica mais grave. Então, só para a gente ter uma noção, uma voz grave de uma atriz muito famosa, inclusive que já faleceu, da Nair Belo, só para o público ter uma noção em casa, o que seria uma voz grave de mulher, que muitas vezes é acometida com esse edema de Reich, né? Então, além de prejudicar a voz, pode causar um câncer, pode engrossar a voz, de mulher fica muito mais perceptível do que de homem, mas claro, a de homem também engrossa com o passar do tempo. Engrossa sim, mas esse edema de Reich ele é muito mais comum nas mulheres. É uma lesão especificamente de mulher, vamos dizer assim. Outras lesões aparecem nos homens. Então a gente tem algumas lesões que são mais comuns em crianças, mais comuns em mulheres, mais comuns em homens, por exemplo. Então o edema de Reich, já que nós estamos falando da questão do cigarro, é o mais comum na prega vocal feminina. Uma pergunta do Fernando da Colônia, ele gostaria de saber se arranhar a garganta é prejudicial, o que pode acontecer? Assim, eu falei no começo da entrevista que o pigarro, né, é uma das causas aí de cigarro, do efeito do cigarro na voz, e esse arranhar é pigarrear. O que acontece com o pigarro? A prega vocal ela está nessa posição, ela vai bater uma na outra e vai causar atrito e lesões. Tem hora que pigarro vira mania, né, Leandro? Tem hora que pigarro vira tique. Tem pessoas que tem, é um tique, né? Sim, sim. O tempo inteiro. E aí acaba ficando um comportamento, né, um hábito de tique e que você não tira e aí você tem que fazer tratamento psicológico para tirar. E aí não é nem fonoaudiológico mais, é psicológico, realmente. É tique e atendo pacientes no consultório com pigarro que não é mais a secreção presa, mas pensar que tem uma secreção presa e que aquilo já é uma constante, já é um comportamento obsessivo daquela pessoa. Então ela faz um atrito muito grande e que pode acarretar em lesões na prega vocal.
Tá? A Laura, do centro, diz que tem um tio de 70 anos. Ele tem uma força impressionante na voz, mas ele fuma. E ela pede sempre para ele falar baixo. Ela não fuma, não tem tanta força na voz, Sim. A voz é fraca e rouca. O que se explica? Pois é, se explica que nem tudo é regra. Eu falei isso no início, nem sempre a pessoa que fuma, que bebe gelado, tem a voz ruim em relação à pessoa que não fuma e que não bebe gelado. Então está aí uma explicação viva, né? Aos 70 anos, né? Aos 70 anos mais ou menos. Com certeza, essa voz mais forte é uma característica da pessoa, do fluxo respiratório, o tanto que você manda de impulso respiratório para fazer com que essa voz fique mais forte, mais vibrante. Então, tem a ver também com a atitude da pessoa. Ou, às vezes, a pessoa também não ouve direito e daí fala alto para compensar, né, Leandro? Sim. Tem várias Nesta questões, idade, a gente né? pode pensar em relação também a uma baixa auditiva e aí a pessoa grita. Mas pelo que ela está dizendo, esse tio já tem uma voz forte. Já é uma característica desse tio ter um vozeirão. Né? Então, claro, pode ser em função de uma perda ou uma baixa auditiva e a gente tende a falar com uma intensidade maior, mais forte. Ou é uma atitude da pessoa, porque tem gente que fala mesmo alto, né? Fala mesmo com vibração, com vigor. Tem gente que já é mais suave, já é mais assim, já inclusive já fala mais mansinho. Não consegue dar um grito. Não consegue dar um grito. Se vai dar um grito, nossa, faz um esforço tremendo para poder dar um grito e não consegue de jeito nenhum. E tem pessoas que no estalo de dedo conseguem. Então isso é muito de atitude, porque a voz ela está muito ligada também, Chaira, com a emoção da gente. Então, se a gente está descontrolado emocionalmente, essa voz está descontrolada. Vai aumentar também, no caso. Geralmente, quando a gente está muito nervoso, muito agitado, sempre a voz é mais alta, né, Leandro? Sempre brigando com alguém, né? Exatamente. A tendência é a voz ficar mais forte ou mais aguda. Né? Você nunca viu, por exemplo, uma discussão entre casais ou entre pessoas no grave. As discussões geralmente são muito agudas. É gritando, né? É gritando pro agudo. Os ânimos já estão exaltados e isso realça na voz. E aí o descontrole faz com que você agudize a voz. E a coisa mais relaxada, o controle, faz com que você chame a atenção para a pessoa no grave. Quando nós queremos, por exemplo, conquistar alguém ou chamar a atenção da pessoa para a nossa imagem ou para a gente, o que a gente faz? A gente coloca uma voz mais grave e a pessoa, na mesma hora, ela olha para nós. Quando a gente quer distanciar uma pessoa, a gente coloca uma voz aguda e a pessoa fala, nossa, pelo amor de Deus, essa voz é irritante, eu vou sair de perto, está me irritando. As pessoas têm essa sensação. Né? Essa voz, ela causa uma sensação no ouvinte. Toda voz que sai da gente não é da gente, é do outro que escuta a gente. Para a gente encerrar, fala um pouquinho que você vai estar ministrando um curso, né, sobre falar em público. Sim. Então fala um pouquinho para a gente sobre esse curso, que dia que vai ser, como que as pessoas podem participar. É um projeto que eu venho trazendo para São João del Rei. O curso é o Poder da Comunicação, a Arte de Falar Bem. E esse curso é um curso que vai acontecer no Hotel Solara, na Avenida 8 de Dezembro. Ele vai abordar todos esses temas que eu acabei de falar aqui. Vai mostrar e oferecer às pessoas, os participantes, os alunos, técnicas, maneiras de se comportar, de utilizar melhor a voz, de entender os mecanismos de comunicação, de perder mais a timidez no momento de fala. Então o curso vai abordar todos esses aspectos. O curso vai acontecer dia 9 de junho, ele está sendo oferecido em 2 turmas, turno da manhã e o turno da tarde. Esse curso, ele tem um valor, ele não é um curso gratuito. As inscrições estão sendo feitas na Livraria Flamingo, na rua ali Amélia Ribeiro Guedes, perto do terminal turístico. E o telefone para contato, para quem quiser saber sobre as inscrições ou mais informações, é 3371-2000. É um telefone super fácil de guardar, 3371-2000. Liguem lá para poder saber um pouco mais dessas informações. É um curso que vai acontecer e vai conferir certificado às pessoas que forem fazer o curso, para dar uma noção de como a gente precisa utilizar e como a gente tem de potencial comunicativo e muito pouco explorado. Então, qualquer pessoa pode participar Qualquer pessoa pode participar do curso. Eu tenho recebido inscrições, eu tenho recebido pessoas no curso para ser feito, de profissionais da voz, claro, mas qualquer pessoa pode fazer, porque qualquer pessoa pode se comunicar. Isso não tem nenhuma restrição. Inclusive, quem é surdo pode se comunicar também. Né? Então não tem uma restrição aí só profissional da voz.
e eu estou aguardando lá que o curso vai acontecer no dia 9, é um feriado prolongado e é justamente esse o momento que eu escolhi para a gente desenvolver esse projeto dentro de São João del Rei. Leandro, mais uma vez, muito obrigada. Seja sempre bem-vindo. Você sabe que nós estamos à disposição para levar para os nossos telespectadores mais informação. Então, seja sempre bem-vindo aqui, tá? Ok, Sara. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu já tenho minha carteirinha de sócio da TV Campos de Minas. Né? É a 4ª vez que eu venho e venho quantas vezes forem necessária e for convidado. E é sempre um prazer muito grande a gente agradece. A gente conversar. Muito obrigada, Leandro. A todos que participaram, muito obrigada. Se você chegou agora e não conseguiu acompanhar o programa todo, amanhã, às 10h10 da manhã, tem a reprise. Então, semana que vem estaremos de volta. Uma boa noite e até lá.